Bem-vindos a mais um episódio do PodPec. Eu me chamo Júlio Cardoso e no episódio de hoje, eu e os alunos Cliver Gabriel, Júlia Luísa, Vitor Gomes, Pedro Borella e Pedro Cristino da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Alagoas discutiremos sobre violência de gênero nas redes. Para começar a falar do tema, preciso deixar claro o que é o gênero. No âmbito do direito, gênero refere-se a uma categoria social e cultural que se relaciona com as características e papéis atribuídos a homens e mulheres em uma determinada sociedade. Ou seja, o gênero diz respeito aos papéis e expectativas de características e comportamento que são culturalmente associados pela sociedade ao sexo atribuído a uma pessoa. É a maneira que se espera que devemos agir de acordo com o sexo. Por exemplo, a ideia geral sobre como o homem deve se comportar. Quando uma criança nasce menino, ela é ensinada a jogar futebol, brincar de carrinho e ter comportamentos que são associados ao sexo biológico, o sexo que a criança nasce, masculino ou feminino. Quando falamos em gênero, devemos ter em mente que ele é uma construção social. O gênero não é inerente ao sexo biológico, ou seja, as pessoas podem ter comportamentos que diferem do esperado para o seu sexo biológico. Pois bem, o que é a violência de gênero então? A violência de gênero é qualquer tipo de violência contra alguém devido à sua identidade de gênero, que é o gênero com o qual a pessoa se identifica. Para que a agressão, seja ela física, psicológica, sexual ou simbólica, se enquadre em violência de gênero, ela deve ser motivada em razão da identidade de gênero do indivíduo. As mais atingidas por essa violência são as pessoas do sexo feminino. Por isso é importante dar ênfase ao problema da violência contra a mulher, que é quando a agressão contra a mulher ocorre pelo fato dela ser mulher. Essa agressão se caracteriza por violar a dignidade, liberdade e o bem-estar da vítima, e pode ocorrer em diferentes espaços da vida dessa mulher. Em sua forma mais grave, a violência leva ao feminicídio, o assassinato da mulher pelo fato de ser mulher, cuja lei somente entrou em vigor em 2015. Com o crescimento do acesso à internet, o ambiente virtual se tornou mais um espaço onde esse tipo de violência ocorre, permitindo a criação de novas formas de violência de gênero. Assim, é importante procurar soluções para esse problema, visto que é um grande problema de saúde pública e de violação dos direitos humanos. Oi, gente. Meu nome é Pedro Borella, e nesse podcast eu vou abordar a trajetória histórica da violência de gênero. Quando eu estava pesquisando sobre esse assunto, eu procurei focar no contexto brasileiro, para que eu pudesse tratar do assunto com mais objetividade e, consequentemente, que houvesse um maior entendimento de vocês. Então, vamos começar. A história do Brasil como território se inicia lá em 1500 e dá início ao chamado período colonial. Nesse período é marcado pela chegada das embarcações portuguesas no Brasil, território conhecido hoje como Salvador, e lá eles se firmaram. Porém, nosso território já estava habitado, e com a vinda dos portugueses houve o extermínio em massa dos indígenas que aqui moravam, caracterizando os primeiros eventos de dominação e violência no nosso território. Portanto, os europeus passaram a influenciar os valores e os costumes vigentes. Dentre eles destaca-se a disseminação de valores conservadores, os quais eram diretamente relacionados aos valores da Igreja Católica, instituição que era extremamente influente na Europa. E essas foram as bases da sociedade patriarcal, ou seja, uma sociedade onde o poder e as decisões são concentradas na figura masculina. Nesse processo inicial, onde não haviam leis, abriu margem a um exercício de práticas exploratórias e violentas contra esses povos. E uma delas foi a violência de corpos femininos indígenas para a prática sexual. Tais mulheres eram vítimas de práticas cruéis e violentas por parte do homem branco. Desse modo, diversas formas de violência foram executadas e enraizadas na nossa cultura desde o início, pois o poder existente em nossa sociedade emanava dos patriarcas e de suas respectivas famílias. Os patriarcas detinham o poder político, uma vez que suas autoridades eram exercidas tanto no âmbito público, nas relações sociais, quanto em âmbito privado, dentro de suas casas, e detinham o poder econômico, já que possuíam a maior parte das riquezas existentes. No modelo social patriarcal, os papéis de gênero eram claramente definidos e eram afirmados pela moral católica vigente, pelos costumes e pelas legislações normalizadoras da época. As famílias eram compostas por seu núcleo base, que seriam o pai, a mãe e o filho, e por agregados, que seriam os empregados, filhos ilegítimos e escravos, sendo todos esses sujeitos subordinados ao poder do patriarca. A centralidade familiar fazia-se presente na figura masculina, restando à mulher branca o papel de genitora, mãe e esposa. Assim, vemos como os princípios e valores moralmente existentes e aceitos pela população colonial funcionaram como uma forma subjetiva de dominação, por meio do poder ideológico, ou seja, no campo das ideias e dos costumes. De acordo com a pesquisadora e professora Tânia de Almeida, em sua obra relacionada às raízes da violência na sociedade patriarcal, a moral e o costume atuam historicamente como respaldo às relações violentas e desiguais socialmente existentes. Ela também salienta que no decorrer da nossa história, o patriarcalismo e a disseminação de valores morais pautados na hierarquia desigual entre os distintos gêneros, etnias e classes sociais estabeleceram as situações de domínio e poder, as quais ultrapassaram a esfera das relações sociais, naturalizando a prática da violência de gênero. Vemos que no período colonial, a violência se materializava em meio às relações de poder existentes, em especial por meio das relações de dominação. Nessa época, as ideologias e os valores moralmente vigentes acentuavam os distintos papéis de gênero, masculino e feminino, fortalecendo a distância entre eles.
O domínio masculino sobre a figura feminina, baseado nas explicações biológicas e religiosas acerca da inferioridade feminina, se configura um terreno fértil para a execução de práticas violatórias, tais como a materialização da violência física, psicológica e sexual contra as mulheres em meio à sociedade patriarcal. Então vamos ao papel da mulher em meio a essa sociedade patriarcal. A mulher branca, submissa ao seu marido, era subjugada à infidelidade do marido, pois a igreja relacionava a mulher branca à responsabilidade pelo provimento da prole, criminalizando a prática sexual por prazer. Seu papel era exclusivo ao da procriação, enquanto para o prazer, seu marido se relacionava com suas escravas. Devido a esse contexto de infidelidade, as mulheres brancas rivalizavam com as escravas, por ciúme e ódio. As senhoras brancas ordenavam a morte ou ao tronco às escravas amantes dos seus maridos, mostrando que a violência de gênero não era exclusiva das figuras masculinas, mas era exercida até pelas próprias mulheres, nos mostrando como essa cultura contaminava toda a sociedade. As mulheres brancas eram criadas e educadas para o casamento e para a maternidade. A elas cabia um recato, a permanência no âmbito doméstico privado, podendo ir ao espaço público apenas em suas esparsas idas às missas. Nesse contexto de privatização do âmbito público, restava à mulher branca o exercício de seu poder no âmbito doméstico, em meio às relações que desenvolvia com seus filhos, familiares e subalternos, tendo em seus filhos uma forma de resistir à sua solidão, à sua dor e tantas vezes ao abandono de seus maridos. A violência contra a mulher escrava e negra se expressava de uma forma muito diferente, pois essas eram tratadas como objeto sexual, o qual poderia ser utilizado por qualquer sujeito que lhe fosse superior, ou seja, qualquer homem branco. Os filhos ilegítimos frutos dessas violências tornavam-se escravos. Além disso, outra grande fonte de renda dos senhores de escravos era a exploração sexual de suas escravas, onde eram comercializadas sexualmente para outros homens. Além disso, houve uma prática que iniciou-se nesse período que foi a utilização de mulheres negras escravizadas como amas de leite, onde estas eram privadas de amamentar seus próprios filhos recém-nascidos e eram obrigadas a dar de mamar aos filhos de suas senhoras e senhores. Além disso, elas eram comercializadas para esse fim. Como podemos observar, essas práticas de violência de gêneros comuns no período colonial influenciaram na formação política, ideológica, escravocrata e patriarcal deste país. Podemos observar que a mulher, em especial a negra e a indígena, ao serem coisificadas e tratadas como objeto sexual, tornaram-se alvos de violações. Posteriormente, veremos que essa herança histórica não teve um fim definitivo, pois a violência de gênero se transformou a depender de seu contexto histórico e social. Posteriormente, com o declínio do setor rural e o avanço das zonas urbanas e industriais, somado à abolição da escravidão em 1888 e a vinda dos imigrantes para trabalhar no Brasil, já na República Brasileira, houve a criação de uma nova esfera social e das relações de poder, retirando a centralidade do poder do domínio patriarcal. Desse modo, houve uma nova forma de configuração da materialização do poder e da dominação, fazendo com que a violência de gênero se expressasse de outras formas. Este novo cenário urbano e industrial proporcionou modificações tanto nas relações de trabalho como nas relações sociais, e foi nesse contexto atrelado às manifestações sociais que configurou um ambiente fértil para transformações na sociedade, rompendo padrões há muito estabelecidos. Porém, algumas características da instituição familiar patriarcal não se modificaram por completo e ainda persistem nos dias atuais. Desse modo, as diferenças de gênero nessa época, ou melhor dizendo, hoje em dia, não estão mais calcadas na biologia e nem na religião, pois nosso país é laico e a biologia já não mais defende as diferenças de gênero para que haja submissão da figura feminina. Porém, os diferentes papéis do homem e da mulher em nossa sociedade atual são heranças de muito tempo atrás, onde estão enraizadas em nossos costumes. Uma das principais mudanças nos papéis de gênero de antigamente para o atual é a inserção da mulher no mercado de trabalho, a invenção de métodos contraceptivos e a independência e autonomia conquistadas pelas mulheres. Podemos vislumbrar um novo papel exercido pelas mulheres, que é o de provedora e cuidadora do lar, simultaneamente. Por vezes, essas mudanças representam a perda da legitimidade do poder masculino, fazendo com que a violência de gênero assuma um caráter de resistência diante da perda dessa legitimidade. Porém, no novo contexto, os homens, sentindo que seu poder diminuiu, podem responder de forma agressiva a essa nova dinâmica social, o que significa que a violência nesse novo sistema não significa a persistência aos velhos sistemas de dominação, mas a recusa em se adaptar ao novo. Para finalizar, o enfrentamento à violência de gênero e a assinatura dos primeiros tratados e ações internacionais contrários a essa prática ocorreu no período de redemocratização do Brasil. E nesse contexto de intensas lutas populares e novos tratados e acordos, que o Brasil assume o compromisso de assegurar os direitos das mulheres e dos demais grupos hostilizados socialmente, como os negros e as minorias étnicas. Além disso, a violência de gênero foi reconhecida pela Organização Mundial de Saúde, a OMS, no ano de 1990 como um problema de saúde pública, sendo um obstáculo ao desenvolvimento socioeconômico. É através de muita luta que a figura feminina conseguiu encontrar maneiras de minimizar a dominação masculina sobre elas. E para que haja uma superação da violência de gênero, é necessária uma mudança em todos os âmbitos da sociedade. Essas mudanças seriam a construção de papéis equitativos, onde em cenários tanto privados e públicos haja uma convivência pacífica e respeitosa. Muito obrigado. Olá pessoal, eu me chamo Pedro e eu vou deixar vocês mais antenados a respeito das estatísticas da violência de gênero. Bem, para falar sobre elas, é importante destacar que existem alguns tipos de violência de gênero, como a violência doméstica, a violência sexual, o feminicídio, o casamento infantil e entre vários outros tipos. Então, a partir desse panorama sobre suas várias ramificações, é importante saber o que os dados apontam a respeito da sua incidência.
deixando claro que as mulheres são as maiores vítimas quando tratamos disso, né? Mas o que apontam os dados? Bom, conforme os dados que a ONU nos traz, 25% das mulheres têm de 15 a 24 anos. Isso nos faz refletir sobre como as mulheres são tão cedo em suas vidas vítimas de violência da sociedade. E já que a América é o segundo continente a ter mais casos, no Brasil não seria muito diferente. Em 2019, ou seja, há pouquíssimo tempo, o IBGE estimou que mais de 29 milhões de pessoas foram vítimas de violência de gênero, e em maior quantidade as mulheres, como foi dito agora há pouco. Esses dados que foram citados deixam evidentes que, apesar da nossa sociedade ter tido tantos avanços sociais em questão de direitos humanos, ainda vivemos uma sociedade patriarcal e muitos costumes ainda estão enraizados. Olá pessoal, meu nome é Júlia Luísa e como os meus colegas já pontuaram, a violência de gênero é algo bastante presente em nossa sociedade. E infelizmente, as pessoas se sentem muito confortáveis para disseminar esse tipo de ódio na internet. Porém, o que leva essa pessoa a cometer esse tipo de violência e quais são os tipos de violência que podemos encontrar? Bom, primeiramente, um dos motivos que favorecem a criação e a manutenção seria a cultura da misoginia e objetificação da mulher, o anonimato e impunidade e a facilidade de disseminação e alcance global. O motivo mais importante, obviamente, seria a misoginia e a objetificação da mulher. A sua inferiorização para com o homem e a objetificação do corpo feminino é um estereótipo que perpetua a nossa sociedade há muito tempo. Logo, essa realidade também se espalha nas redes sociais, através da linguagem, imagens e comportamentos online, normalizando esse tipo de violência. E com o anonimato e a impunidade, o agressor se sente livre para fazer o que quiser por trás de um perfil fake. Afinal, é difícil a sua identificação e, consequentemente, a sua responsabilização. Assim, podendo destilar o ódio gratuitamente e reforçando cada vez mais essa desigualdade. Além disso, tem a disseminação de conteúdos pelas redes sociais. Devido à facilidade do acesso e compartilhamento desses conteúdos, podendo chegar a nível global. A violência de gênero ela pode ser levada para qualquer parte do mundo e qualquer plataforma, dificultando a sua denúncia. Dito isso, uma das formas mais comuns de crime virtuais contra a mulher está inclusa a pornografia de vingança, a sextorção, o estupro virtual e a perseguição online, que é o stalking. A pornografia de vingança nada mais é do que a divulgação de imagens íntimas sem o consentimento da vítima, normalmente por um ex-parceiro e podendo ser usada como chantagem emocional ou financeira. Já a sextorção é uma ameaça de divulgar imagens íntimas para forçar a vítima a fazer algo, seja por vingança, humilhação, extorsão financeira, podendo ocorrer de várias maneiras, incluindo a falsa posse do conteúdo íntimo. Já o estupro virtual seria o uso da violência psicológica para exigir favores sexuais, por meio virtual, como coagir a vítima a se despir em uma chamada de vídeo, por exemplo, com base na posse de conteúdo íntimo. E, por fim, temos a perseguição online, que seria o stalking, que é uma violência psicológica em que o agressor faz a vítima se sentir assediada ou com medo, invadindo a sua privacidade através de mensagens indesejadas, exposição de informações ou boatos na internet. Olá pessoal, me chamo Vitor e vou falar um pouco acerca da relação do direito com esse tema. Como foi abordado anteriormente, violência de gênero é um problema histórico, que afeta as camadas sociais, a qual vai propagando também no âmbito digital. Dessa forma, é necessário encontrar maneiras para reverter a situação. Assim, o direito pode se apresentar como uma chave para isso. Antes de falar como o direito pode atuar nessa problemática, vamos saber o que de fato pode ser definido como direito. Segundo o jurista brasileiro Paulo Nader, o direito é um conjunto de normas de conduta social impostas coercitivamente pelo Estado para a realização de segurança segundo critérios de justiça. Nesse sentido, uma das principais características do direito é garantir a segurança, protegendo os direitos e interesses dos indivíduos, fundamentada em critérios da justiça. Ao alterar esse conceito com o tema abordado,
vimos que algumas dessas funções acabam não sendo devidamente seguidas, tendo em vista pelo grande número de pessoas que são vítimas dessa violência, seja online ou não. Acabam por ter seus direitos violados e colocados à margem dessa justiça, ferindo assim o direito fundamental prescrito na Constituição Federal, que é dentro do artigo 5º, a qual retrata que todos são iguais à lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo assim a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à segurança e à prosperidade. Portanto, como o direito pode mudar esse cenário e resguardar esse direito para a vítima? Na verdade, no Brasil já existem leis que atuam no combate à violência de gênero, como a lei da Maria da Penha, que também pode atuar na esfera digital, como a lei Carolina Dickmann, que prevê contra crimes cibernéticos a prática de pornografia de vingança, retratada acima, assim como existem processos de lei, como a PL 672 de 2019, que visam criminalizar a discriminação ou preconceito de orientação sexual ou identidade de gênero. No entanto, essas medidas são muitas das vezes insuficientes para combater essa violência que se encontra tão enraizada em nossa sociedade. Por isso, que ao tratar de violência de gênero no Brasil, é necessário um esforço contínuo e conjunto de várias áreas da sociedade, além da elaboração de leis. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sou o Cliver, integrante da equipe que está abordando o tema de violência de gênero nas redes. E eu vou falar o último tópico, que é o tópico 6, eu vou finalizar esse podcast, que é como combater a violência de gênero no cyberespaço. Primeiramente, a violência nos meios digitais é muitas vezes explícita, com o usuário utilizando de contas falsas para deferir ataques contra pessoas e consumar aquela cultura nojenta do cancelamento. Como Pedro citou ali em cima, a violência contra a mulher afeta pelo menos uma a cada 3. E globalmente, estima-se que 736 milhões de mulheres tenham sofrido violência física ou sexual por um parceiro. E isso se torna mais grave quando é feito em ambiente virtual, já que não há modos de pegar o infrator em flagrante, sendo demorada a promoção de justiça para elas e a sociedade. Os crimes mais comuns contra a mulher é a pornografia de vingança, a chamada sextorção e o estupro virtual. Podemos combatê-los ajudando as autoridades competentes e fazendo nossa parte individual, que não é divulgando memes que tiram a honra dessas mulheres, se for possível, ajudá-las e guiá-las à resolução. Bom, e algumas dicas sobre como se prevenir melhor, e pode até parecer besta, mas escolher bem a pessoa para quem você irá se relacionar nesse meio digital, que você irá mandar. Fortalecer sim as redes sociais e de aplicativos com conteúdos sensíveis e conhecer os métodos de Trojan e engenharia social. Assim, finalizamos o episódio 7, que teve como abordagem a violência de gênero nesse meio digital. Na sequência, o episódio 8 vai tratar da proteção de dados no espaço digital. E é isso, espero que tenham gostado.